Muito bem. Se nós passarmos das 10 horas, pode ir embora. Já estávamos dizendo aqui ao Sérgio que a gente vai avisar. Olha, aqueles que tiverem necessidade de condução, né, por favor, fiquem livres, podem se retirar. Só não se retirem todos, porque senão eu fico falando sozinho. Eu gostaria de dizer a vocês, nesta palestra, que Deus é perfeito, realmente. Alguma dúvida? Deus é infinitamente perfeito. Está ligado aqui? Está, né? Deus é infinitamente perfeito. Dizem alguns que a sua obra é perfeita. E nós vamos contestar isto. Nós vamos dizer que não. Certo? Não é perfeita. Deus não fez a obra perfeita. Deus fez a obra perfectível, o que é diferente. Perfectível quer dizer que vai haver uma evolução na sua obra, tornando-a perfeita durante o correr da eternidade. Encontramos em O Livro dos Espíritos, por exemplo, a questão 115, a respeito das criaturas, nós, portanto, espíritos criados por Deus. E a primeira frase dessa resposta à questão 115 é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem o saber, sem conhecimento de causa, sem conhecimento. As criaturas criadas por ele eram tais quais crianças recém-nascidas, primeiras horas de vida, não sabem nada, totalmente ignorantes, simples. Mas Deus estabeleceu uma meta. Vão chegar a ser criaturas perfeitas. Vão chegar. Livro dos Espíritos ainda. O Espírito perfeito tem que saber tudo. Se o Espírito perfeito tem que saber tudo, nós não sabemos quase nada ainda, então nós não somos perfeitos. E somos criaturas de Deus. Assim também os mundos que rolam pelo espaço, os diferentes globos, esse universo incomensurável, também não foi criado perfeito. Que os primeiros momentos de um mundo eram totalmente rudimentares. Eram verdadeiras bolas de fogo que, com o tempo, se consolidaram, dando condições à habitabilidade das criaturas. Mas isso demandou séculos, milênios, dezenas de milênios talvez. Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, numa das suas mensagens ao Espírito, Santo Agostinho, ele diz: quem pudesse acompanhar o mundo, desde o momento em que se aglomeraram as primeiras moléculas destinadas a constituí-lo, vê-lo-ia atravessar uma escala incessantemente progressiva, mas imperceptível para cada geração, oferecendo aos seus habitantes, também paulatinamente, as condições necessárias, enquanto eles também progridem. Então, o progresso é consoante entre mundos e habitantes. E nós somos habitantes desta escola de alma chamada Terra. Porque o progresso é uma lei da natureza. Então Deus se não fez a obra perfeita,
mas pela perfectível, estabeleceu leis, e as leis, sim, são leis perfeitas. As leis divinas são leis perfeitas. E dentre essas leis, a lei de progresso. A lei de progresso que é para tudo. Tudo progride no universo, disseram eles. Tudo progride no universo. Nada escapa ao progresso. Voltando ao Livro dos Espíritos, questão 560 agora. Dizem os Espíritos, temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. É aquela amplidão da verdade que vai nos deixar perfeitos. Quando conhecemos tudo. Por isso, o Cristo já havia assinalado. Conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Quando conhecermos a verdade, não teremos mais necessidade de encarnações, porque seremos espíritos puros, espíritos que alcançaram o máximo de perfeição. Conhecemos tudo no universo. Não somos idênticos a Deus. Somos perfeitos, relativamente perfeitos, mas não somos deuses nesse sentido. Seremos ministros de Deus, seremos auxiliares diretos de Deus, seremos companheiros que trabalham unidos também à unificação no plano espiritual superior. Tudo isto sei, mas não seremos deuses. Então, se o progresso é o objetivo de Deus para com as criaturas, esse objetivo precisaria de um plano. Um plano traçado por Deus. Deus traçou um plano, determinou um plano para que alcancemos a perfeição. Vamos ver aqui na Terra como seria esse plano. Nós fazemos parte dele. Nós fazemos parte desse plano. Por quê? Porque aquilo que acontece aqui, na humanidade terrena, e que é de interesse nosso, da humanidade terrena, Deus está cuidando, Deus está por perto, Deus está olhando. Livro A Gênese agora, capítulo 16 do livro A Gênese. Os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm para regulá-los a providência divina. E quando uma coisa está para acontecer, ela acontece, seja por uma maneira, um meio, seja por outro. E todo plano, evidentemente, precisa de agentes, e nós somos os agentes. As ações para a realização do plano precisam ser executadas por criaturas de Deus, e nós somos essas criaturas. A história registra inúmeros momentos em que foi necessária a ação divina e a nossa participação nesse trabalho conjunto. Quantos momentos a história da humanidade tem em que nós participamos para fazê-la crescer, para fazer a humanidade progredir. No momento certo, na localidade certa, através de criaturas previamente selecionadas por Deus, sempre tendo em vista o progresso, sempre tendo em vista o progresso intelectual ou o progresso moral da humanidade. Porque o progresso intelectual, e são eles os espíritos que nos dizem, o progresso intelectual engendra o progresso moral. Primeiro vem o progresso intelectual, atrás dele vem o progresso moral. É o que acontece na Terra. A curva ascendente do progresso intelectual, e todos nós sabemos disso, está realmente subindo assustadoramente, geometricamente. Mas a curva moral ainda está baixa. Por quê? Porque ela vem
sucessivamente vai seguir esse processo, vai crescer sim. Nos últimos 3 séculos, por exemplo, a evolução intelectual aqui na Terra foi muito visível, foi clara. Seria necessário então, claro, obviamente, desenvolver na humanidade o progresso moral. Faz parte do plano, faz parte do plano. E esse plano divino então foi acionado no momento certo, exatamente como a promessa que Jesus fizera: rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Voltemos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. É o senhor Allan Kardec que escreve: após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, esse processo, essa promessa de Cristo, chega à sua plena realização e marcará uma nova era na história da humanidade. Após 18 séculos de preparação. Porque os planos de Deus não são como os planos terrenos, que nós fazemos plano e nem terminamos o plano e já queremos fazer. Deus espera. Deus sabe o momento certo. E o momento certo era o século XIX. Século XIX da nossa era. Esse tempo foi absolutamente necessário para a consolidação e elaboração minuciosa desse plano. Para que o Espírito de verdade estivesse sobre a terra, estivesse presente, as criaturas terrenas precisariam estar com a mente mais aberta, mais intelectualizada, mais racional. E isso aconteceu. A ciência deveria estar em pleno funcionamento. A filosofia, por sua vez, deveria estar questionando sobre as razões da vida, de onde viemos, o que somos, por que estamos aqui, para onde vamos. E a religião, por sua vez, lamentavelmente, a religião não estaria mais correspondendo aos anseios das criaturas. Então, por isso, a época foi o século XIX. Momento certo em que essas coisas aconteceram. E o local, todos nós sabemos, o território francês. Território francês que era, na ocasião, o berço da cultura na face da terra, naquele século. Para lá vertiam todos os interesses do homem terreno. Todos aqueles que desejassem adquirir mais conhecimento, mais cultura, tivessem condições, iam para a França, Paris particularmente. E para a execução das ações desse plano, dezenas de milhares de espíritos foram arregimentados. Dezenas de milhares de espíritos se candidataram quando souberam que o plano estava para ser consolidado. É como se dissesse: eu também quero participar. E nós estávamos lá, todos nós. Joana de Ângeles diz, no livro Após a Tempestade, capítulo 20, ela assinala taxativamente que nós, os espíritas, os simpatizantes do espiritismo hoje, estávamos lá, presentes, no século XIX. Precisariam milhares e milhares de espíritos, de criaturas para a realização dessas ações. Aliás, Jesus já tinha dito isso.
Jesus, segundo o evangelista João assinalou no seu capítulo 5, esclareceu: dia virá, em verdade vos digo, que dia virá em que os mortos, aqueles que se acham nos túmulos, ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. E os que a ouvirem, viverão. Então, arregimentados, todas essas criaturas arregimentadas, triadas, escolhidas, selecionadas, muitos foram chamados a reencarnar. Reencarnar para servir de intermediários, médiums, ou para realizar experimentações, ou para servir de divulgadores dessa nova doutrina que iria surgir. Os meios de comunicação da época seriam acionados. É o próprio Espírito de Verdade que assinala numa mensagem o que aconteceu então. Abertura, prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. O senhor Allan Kardec houve por bem colocar essa mensagem como prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Diz ele: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. E prossegue a mensagem. Vou deixar para vocês lerem depois na obra. Mas muitos reencarnariam e muitos ficariam na dimensão espiritual. Dentre aqueles que reencarnariam, um foi previamente escolhido. Previamente e meticulosamente escolhido, face às suas qualidades morais e intelectuais, conquistadas essas através de encarnações anteriores, de milênios anteriores. E retomou o corpo físico, esse espírito escolhido, em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, em França, e recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard, da família Rivail. Seria ele o codificador, o sistematizador, o coordenador na face da terra da doutrina que os espíritos iriam ditar, iriam trazer à humanidade. E a sua nova existência demonstrou claramente a qualidade da escolha feita pelos ministros divinos. Tornou-se, desde jovem, tornou-se conhecido e respeitado em todo o território francês, face aos seus trabalhos pedagógicos, educacionais, que lhe revelaram e motivaram a concessão de importantes prêmios. Várias academias científicas abriram as portas a essa criatura, até enquanto jovem, na face da terra, no corpo físico. Mas quando completou 50 anos de idade, 5 décadas de existência, estava na hora do seu trabalho começar. É aí que iria começar o seu trabalho, com 50 de idade física. A espiritualidade começou a chamá-lo. Era o ano 1854, mês de outubro. Primeiro o senhor Fortier, um amigo, magnetizador, como Hippolyte fala também, disse-lhe que as mesas levitavam
sem o auxílio das mãos. Objetos outros também pairavam no ar, sem que ninguém pusesse as mãos. Hipólite, cético, não aceitou. O magnetismo tem coisas que nós não conhecemos ainda. E há muita coisa que realmente precisamos estudar. Quem sabe sejam leis apenas, fluidos magnéticos. E não deu atenção. Veio um segundo amigo, o senhor Carlotti. Carlotti era italiano. Em italiano, desculpe se tem algum aqui, mas eu gosto de gesticular bastante. E o italiano Carlotti, justificando, porque ele tinha uma filha que também era intermediária, Aline Carlotti. Carlotti veio todo entusiasmado, gesticulando e disse: sabe, Rivael, as mesas não só levitam, mas elas batem com os pés no chão e respondem perguntas. A gente faz pergunta e ela responde. Hipólite meneou a cabeça. Não é possível. Só se me provarem que uma mesa tem nervos para sentir e cérebro para pensar. Como é que uma mesa vai responder perguntas? Não acredito. Não foi. O chamado não chegou a ele ainda. Precisava alguém muito prudente, muito calmo, muito tranquilo, que chegasse a ele. E realmente esse alguém chegou. Era um amigo companheiro de escola, professor como ele, o senhor Patier, homem muito prudente, homem sensato, homem honesto, e disse que realmente as coisas aconteciam assim. E que ele, Hipólite, com a sua sensatez também, fosse verificar. Que ele fosse lá ver pessoalmente e fizesse depois uma justa observação, aceitando ou não. E Hipólite foi. Alguns meses após, ele esperou a primavera francesa. Ah, primavera francesa. Como eu gosto da primavera francesa. Nunca estive lá, mas eu gosto. A primavera francesa é maravilhosa, porque os franceses gostam de flores. O perfume, o aroma das flores é todo colocado na primavera. Parece que toda a cidade se enche de flores. Aromas os mais diversos. E Hipólite esperou a primavera. Além de tudo, na primavera, as noites começam mais tarde e o céu é mais azul durante o dia. Tudo aquilo agrada, as noites estreladas, o aroma, a brisa, tudo isso. E talvez por essa razão Hipólite esperou uma noite dessas para sair. Patier foi buscá-lo. Patier foi buscá-lo na Rua dos Mártires, número 8, apartamento, segundo andar. Coche parou diante desse pequeno prédio. Era um prédio de 4 pavimentos e Hipólite residia no segundo pavimento. Quando o passageiro do coche pôs a cabeça para fora e olhou e disse: esta será uma grande noite. Mas ele estava pensando na noite em que Hipólite iria ver os fenômenos. E o cocheiro pensou que ele estava falando da noite linda. E disse: sim, essa será uma bela noite realmente, estrelada. Mas Patier estava olhando para o segundo andar daquele prédio, onde residia Hipólite Léon Denisard Rivail, professor, mestre escola. E logo Hipólite desce, cumprimenta o passageiro do coche e o cocheiro também, sempre gentil, e lá foram eles para a rua de Lagrange Batelier, número 18.
onde residia uma senhora viúva e muito influente naquela região, Madame Plenmerjon. E ali, naquela residência, realizava-se sempre uma sessão dessas, de levitar mesas, objetos. Bate a porta. É Hippolyte quem bate. E Madame Plenmerjon abre-a. Quando abriu a porta, não só a surpresa de Madame Plenmerjon, mas a surpresa de Hippolyte ou do professor Rivaio também. Porque enquanto Madame Plenmerjon se associara a surpresa à presença de Rivaio na sua casa, na sua residência, aquele homem íntegro, conhecido quase em toda a França, ali presente, respeitado, para ela era uma honra. Mas, ao mesmo tempo, Hippolyte, ao abrir a porta, ele olhou para o interior e viu que ali estavam membros do Império Napoleônico, homens da corte napoleônica estavam ali presentes. Havia oficiais do exército ali presentes, funcionários públicos de alto escalão, homens ilustres da época estavam presentes, das academias de ciência, muitos ali estavam. E foi surpresa para ele, porque até então ele imaginava que aquilo era uma brincadeira de criança levitando mesas. Como é que aqueles homens tão ilustres ali estariam? Isso tudo colocou uma dúvida na sua mente. E quando saiu de lá, aí pelas 11 da noite, ele estava com outra ideia na cabeça. Escreveu depois ele: foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam e que corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam com aqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. E passou efetivamente a estudar. Era o chamado que ele, naquela noite em que ele visitou Madame Plenmerjon, os espíritos do Senhor cantaram hosanas de alegria, porque ali estava realmente se implantando a pedra fundamental da doutrina que hoje conhecemos com o nome Espiritismo. Dias depois, Rivaio passou a visitar outros grupos. E um desses grupos era do senhor Baudin, cujas filhas, duas filhas, Julie e Caroline Baudin, eram também médiuns intermediárias para a ocorrência daqueles fenômenos. Até então não existia o termo médium, nem o termo espírita, nem espiritismo, né? Esses termos foram criados pelo próprio codificador, são neologismos, portanto, para diferenciar de outras ideias, de outras ideias mesmo colocadas a público como espiritualismo, né? Espiritismo difere do espiritualismo. É uma doutrina espiritualista, mas não é espiritualismo, é espiritismo. O médium é para diferenciar
para colocar, claro que ele é intermediário, e assim sucessivamente, outras tantas palavras. Pois bem, nesse meio tempo em que Hipólite visita esses grupos, os próprios causadores dos fenômenos se revelaram espontaneamente e disseram ser espíritos de pessoas mortas, falecidas, e até sugeriram métodos diferentes, mais eficazes para a obtenção das comunicações. Então, utilizando-se das possibilidades das senhoritas Monet, Rivail começou a estudar seriamente. Preparava perguntas que considerava importantes, abrangendo filosofia, moral, psicologia, sociologia, anatomia, natureza do mundo espiritual, no mundo invisível e outras coisas mais. E quando eventualmente faltavam as reuniões, os outros não sabiam o que fazer. Ninguém sabia o que fazer, porque as reuniões tomaram um outro rumo. Daquelas brincadeiras passaram a ser reuniões sérias, profundas, reuniões de estudo. Por isso, ele escreveu também: apliquei a essa nova ciência, da mesma forma como o fizera até então, o método experimental. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia as consequências e não admitia por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Foi assim que todas as perguntas que ele formulava, e até mesmo perguntas feitas mentalmente, eram sempre respondidas com clareza, com precisão, com lógica, apesar da pouca instrução daquelas jovens, às quais se juntaram também Aline Carlotti, filha do Carlotti, Ruth Jafé, Hermance Dufault, todas na faixa de 14 para 16 anos, 17 no máximo. Em 25 de março de 1856, revela-se a ele o Espírito de verdade. Para ti eu me chamarei verdade. Era o Espírito verdade que estava ali presente, e Rivail logo se deu conta de que o trabalho que estava realizando, ao qual estava se dedicando, representava a ele uma verdadeira missão. E que aquelas revelações feitas pelos Espíritos eram assuntos sérios para toda a humanidade. Por isso ele escreveu também: eu a princípio cuidara apenas de instruir-me, mas quando eu vi que aquilo tomava as proporções de uma doutrina, eu tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. Ele não era egoísta. Ele queria que todos aproveitassem daquilo. E graças a Deus isso ocorreu, e nós estamos tomando conhecimento. Vou pular um pedaço aqui por causa do horário, viu? O senhor Allan Kardec, o senhor professor Rivail, que a partir de O Livro dos Espíritos passou a autodenominar-se Allan Kardec, ele estava com a sua obra quase completa. E como era costume dele, não fazia nada sozinho, não era a ideia dele que estava no papel ali, era a ideia dos Espíritos.
ele condensava, ele mandava perguntas para vários médiuns, em vários lugares, em vários países até, obtinha as respostas, condensava essas respostas quando elas estivessem no mesmo padrão, dentro do mesmo teor, não com as mesmas palavras, obviamente, mas o mesmo conteúdo. Ele condensava e aí levava ao Espírito Verdade ou a outros espíritos, também guias, levava para a apreciação deles, para ver se era aquilo mesmo que estava correto. Então, quando estava com a obra quase completa, ele levou a terceira parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é constante de 4 partes. A terceira parte corresponde às leis morais. E ele levou para os espíritos, as leis morais. Está tudo certo? Perguntou, está tudo certo? Era o dia 11 de setembro de 1856. E as médiums, então, utilizando aquela cesta chamada carrapeta, que eram as duas que punham as mãos sobre a cestinha para evitar qualquer dúvida, elas escreveram, ou o Espírito escreveu através delas: compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. O plano está muito bem concebido. E quando a obra se achar concluída, te recomendamos que a mandes imprimir e propagar. É de interesse geral. Nunca te abandonaremos. Crê em Deus e segue avante. Assinado Muitos Espíritos. O professor Rivaio refletiu e no dia seguinte, na casa do Sr. Rostand, com a médium Ruth Jafé, ele escreveu uma pergunta. Preparou essa pergunta em casa e levou-a. A pergunta está no Livro dos Espíritos. É a questão 798. Perguntou ele: o Espiritismo realmente se tornará uma crença comum? Ou ficará sendo partilhado apenas por algumas pessoas? Resposta: certamente que se tornará crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Mas não será, prosseguiu ele, outra pergunta, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens, do seu apego às coisas materiais? Resposta: é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. A partir daí, então, Rivaio preparou com muito carinho a obra, o Livro dos Espíritos, e quando estava escrevendo a introdução da obra, colocou isto na introdução. Tópico 7º. Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, estiverem aceitas pelas massas humanas, com elas se dará o que tem acontecido a todas as ciências novas, todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão para a evidência e lá chegarão individualmente pela força das coisas. E na conclusão, na segunda edição da obra, porque a primeira tinha 501 perguntas, a segunda edição tinha já as 1019 que nós conhecemos. 1019 perguntas, respostas, mutações, etc. Quando ele fez a segunda edição, mandou imprimir a segunda edição,
Ele escreveu a conclusão, que não tinha na primeira. E na conclusão ele coloca: por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Progresso que vai fazer com que as criaturas cresçam ainda mais rapidamente na direção daquela meta que Deus estabeleceu. Não mais vos espanteis, portanto, da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A sua causa está na satisfação que proporciona a todos aqueles que se aprofundam, que se as aprofundam. E como cada um quer, acima de tudo, a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz ditosos aqueles que a esposam. E o Espiritismo nos faz felizes, o Espiritismo nos faz alegres, nos faz contentes, porque nós sabemos que, através dele, com a vivência dos postulados espíritas, que são a revivescência das mesmas lições trazidas por Cristo, Jesus, nós seremos mais elevados, mais felizes, mais perto do Pai. Alcançaremos, portanto, a perfeição um dia. E o Espiritismo é a alavanca que nos leva para frente. Tenhamos, portanto, confiança e vamos em frente. Obrigado. Sim, sim.